Você está precisando de uma dose de motivação nos estudos? Se sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou te indicar filmes que vão te motivar a estudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adassa Cabral e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não faz ideia de quem eu sou, prazer em conhecer você. Meu nome é Adassa, eu tenho 17 anos e nesse canal eu falo sobre estudos, motivação, produtividade, compartilho a minha vida de vestibulanda, a minha vida de estudante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo. Eu sei que você tá meio desmotivado, tá querendo uma motivação para estudar, mas não se preocupa que depois de assistir algum desses filmes que eu vou indicar, você vai querer ir correndo começar a estudar. O primeiro filme é O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é baseado em uma história real. Ele é original Netflix e nesse filme ele conta a história de um menino que ele tá no vilarejo dele e tudo mais. E é um vilarejo pobre, onde as pessoas passam por dificuldades. Malawi is preparing for a very long, hungry season. E esse menino, ele começa a ficar assim, inconformado com o fato de que as pessoas do vilarejo dele não têm água. Eles não têm água, então não tem água na torneira, eles dependem totalmente da chuva. Então se chover tem água, se não chover não tem água. Só que é uma realidade muito difícil, muito complicado. Eles passam por muita fome, muita necessidade por não ter água no vilarejo deles. E aí o menino fica inconformado, ele fica pensando no que ele pode fazer. E aí ele decide construir uma turbina de vento. Essa turbina de vento vai ajudar com que tenha água no vilarejo. E aí o filme todo é mostrando essa história. Então você se motiva muito porque ele realmente faz o possível para estudar. Então é um filme muito bom, ele motiva muito porque apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele continuou perseverando, então vai estimular muito você, vai motivar muito você a continuar perseverando, a continuar estudando. O segundo é Mãos Talentosas, ele conta a história de Ben Carson e ele é um menino que quando ele era criança, ele não tirava boas notas na escola, ele assim não tinha um bom desempenho, ele se sentia muito burro. Benjamin, that's wonderful. I'm so proud of you. Not nice, Williamson. He got none. Então, ele se sentia tão burro que ele achava que não era capaz. Mas a mãe dele sempre dizia pra ele que ele era capaz, que ele devia continuar, que ele devia perseverar. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez alguém tenha chamado você de burro porque você não tirou uma nota boa. Ou você mesmo se sentia burro porque você não tinha um desempenho bom em todas as matérias. Ou algo aconteceu que você se sentia assim. E provavelmente você vai se identificar muito com o Ben Carson, com esse filme. Porque ele se sentia assim, mas ele foi mudando a mentalidade dele, ele foi aos poucos aprendendo que não, ele não era burro, mas ele precisava estudar de uma forma diferente. Então é um filme muito bonito, é um filme baseado em história real. E eu amo filme baseado em história real, porque eu sei que alguém viveu aquilo ali e alguém superou aquilo ali. Então é um filme incrível. O terceiro filme é Quebrando a Banca. Tá, esse filme ele é totalmente diferente dos outros filmes, porque ele fala sobre realmente pessoas gênios, assim, são pessoas que são gênios da matemática na faculdade, especificamente o protagonista, ele é tipo o gênio do cálculo, entendeu? Ele sabe todos os cálculos de cabeça. How much is this thing gonna run me? The belt's $49.95 minus 15%. The jacket's $508. Pants, $365 minus 10% for shoes were just marked down from $155, so you're looking at $1,042.68. I'm pretty good with numbers. Então eu gostei bastante da história do filme e é basicamente assim. Tem um professor da universidade que ele reuniu alguns alunos bons em matemática, alunos assim, sabe? Os gênios da matemática. E aí o professor e os alunos vão para os cassinos em Las Vegas e eles vão lá quebrar a banca dos cassinos. Então eles vão contando lá as coisas e aí eles conseguem, tipo, literalmente pegar todo o dinheiro lá da banca do cassino jogando pôquer. Então é muito incrível você ver ali a matemática na prática. O quarto filme é A Teoria de Tudo, é baseado na história do astrofísico Stephen Hawking. E assim, esse filme, ele é um filme triste, porque... Mas também, né, é baseado na história do homem. A história do homem é assim, mas não deixa de ser muito bonito. Então, o Stephen Hawking, ele é um homem muito inteligente. No filme mostra ele é muito inteligente, ele faz vários cálculos. Também é voltado para essa área de cálculo, essas coisas. I'm a cosmologist. What's that?
I study the marriage of space and time. The perfect couple. Então, mostrar a história dele. Ele é um homem muito inteligente, gente. Você pode procurar Stephen Hawking, baseado em história real. Ele já faleceu. Mas é um filme muito incrível, A Teoria de Tudo. Conta a história dele, então você vai se motivar bastante a estudar cada vez mais e mais. O quinto filme é Escritores da Liberdade. Se você nunca assistiu esse filme, você precisa assistir. So what you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? Esse filme conta a história da professora Annie Gruel. Eu espero que eu esteja falando certo. E ela é uma professora, né, que ela tá começando a dar aula e tudo mais. E aí ela vai pra uma escola onde é num bairro que é mais desfavorecido. Então é num bairro de uma situação mais carente. E aí quando ela vai pra escola, não só a escola é diferente, mas a turma que ela fica é diferente. Porque digamos que é como se fosse a turma dos excluídos da escola ou dos burros da escola, porque as pessoas que coordenam a escola colocaram vários alunos que eles consideravam perdidos lá, e aqueles alunos estão lá sem perspectiva de vida, os alunos se enxergam assim também. Então esse filme vai tratar muito com a relação do professor-aluno, aluno-professor. Então ela realmente entra na vida deles e ela ajuda através da educação, da escola, a mudar a vida deles. E é um filme realmente muito lindo, porque assim, o filme vai mostrar que, apesar das pessoas não acharem os alunos inteligentes, uma pessoa que vê você com um olhar diferente pode mudar a sua vida. O sexto filme é Como Estrelas na Terra, conta a história de um menininho que chama Isan. Eu não sei também se eu tô falando o nome certo dele, é um nome indiano, se eu não me engano, então assim, né? Às vezes a pessoa já não sabe falar inglês, quem dirá indiano? Mas enfim, é um filme muito lindo, conta a história desse menino, que ele é um menino que, digamos assim, para a família dele, para as pessoas, ele é um menino burro. Porque ele é um menino que ele não consegue aprender as coisas, aparentemente. In a world filled with wonders that no one else seems to notice, Ishana Washti just doesn't seem to fit in. Mas aí, depois de algumas coisas que aconteceram, o pai dele manda ele pro internato. E ele chora muito, ele fica muito triste, porque ele é só um menino, gente. Eu acho que ele deve ter no máximo 8 anos. Ele é bem pequeno. E aí ele vai pro internato, longe da família. E lá no internato, só de meninos, ele conhece um professor. E o professor começa a ver o desempenho dele, começa a ver que ele tem um talento que ninguém reconhece, que ninguém nunca parou para prestar atenção. E aí o professor começa a desenvolver esse talento nele. O professor começa a conversar com ele. 3 filmes bônus que eu quero deixar para vocês, que não são necessariamente sobre estudos, mas são filmes que eu gosto muito. O primeiro é Full Out. Eu amo esse filme. Ele conta a história da ginasta Ariana Berlin, que é baseada em história real também. Que a Ariana Berlin, ela é uma ginasta, que ela faz ginástica desde que ela era criança. Gymnastics is my life. Quando ela é adolescente, ela sofre um acidente de carro e os médicos dizem pra ela que ela nunca mais vai poder praticar ginástica, que ela nunca mais vai poder competir. E ela fica muito triste, né? Ela não sabe o que fazer, porque, bem, ela é atleta, então a vida inteira dela, ela fazia isso, né? Ela colocava o foco dela nisso. Ela queria muito participar de Olimpíadas, ela queria muito entrar na universidade, tudo isso ia ser por meio da ginástica. Então foi um choque para ela. E mesmo com tudo isso, ela não desistiu. Ela continuou perseverando. Ela voltou para a ginástica e aí vai mostrar toda a trajetória dela voltando para a ginástica. É um filme muito bom, é um filme muito tranquilo. Ele tá no YouTube, se eu não me engano, então procura aí, eu vou tentar deixar o link aqui pra você embaixo, pra vocês assistirem, caso eu encontre. O outro filme bônus é Invencível, e assim, não tenho o que dizer sobre esse filme. Esse filme é sensacional. Ele conta a história de Luiz Amperini, que é um corredor, ele é um atleta olímpico. Então ele começa a correr quando tem, assim, uns 10 para uns 11 anos, eu acho. Também é baseado em história real. Então esse filme conta a história dele, e aí ele começa a correr e tudo mais, e aí ele vai participar de uma Olimpíada. Só que durante esse período, é bem no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai pra guerra, e aí vai mostrando a vida dele na guerra e a vida dele antes da guerra. Então assim, ele passa por muita coisa, ele tá ali na guerra e ele é capturado pelos japoneses. However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light
will always follow darkness. Então ele é realmente invencível, vai mostrar como ele continua perseverando, como ele continua ali insistindo, como ele não desiste. Então, mesmo sendo difícil, mesmo assim, né, gente? Ele tinha sido capturado no meio de uma guerra, ele tava ali sofrendo, ele tava sendo maltratado. Ele não era cuidado bem, ele era prisioneiro de guerra. Então, mesmo assim, ele continua perseverando, então vai mostrar toda a história dele. Eu gosto muito desse filme. O último filme bônus é Até o Último Homem. Provavelmente você já assistiu esse filme, né, com Andrew Garfield, quem nunca? Então, é um filme muito bom. Caso você ainda não tenha assistido, fica a dica pra você. Se você já assistiu, assiste de novo, porque quando um filme é bom, a pessoa assiste mais de uma vez. Ele vai contar a história de Damon Dawes. Eu não sei se eu tô falando certo, faz um tempinho que eu assisti, mas ele é um soldado que vai pra guerra, mas ele não quer pegar em armas. Então ele vai pra guerra, mas ele quer ser médico, ele não quer carregar uma arma. Então, geralmente, os soldados, eles têm um treinamento, mesmo sendo médico, mas ele tem que ter um treinamento para proteger sua vida, afinal ele tá numa guerra, né? Lógico que ele vai usar uma arma, mas ele não quer usar a arma. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? Então mostra toda a história dele na guerra, mostra como ele ajudou muitos outros soldados, então ele realmente fez a diferença no lugar que ele estava. Então fica a indicação para você desse filme, eu gosto muito dele. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou das indicações dos filmes, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece que eu vou deixar aqui na descrição para você os links dos filmes que eu encontrar aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com algum amigo para que ele possa conhecer esses filmes também. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. E quando ele cresce, ele entra em medicina, ele se torna neurocirurgião. E quando ele cresce, ele entra em medicina, ele se torna neurocirurgião. O quarto filme é A Teoria de Tudo, é baseado na história do astrofísico Stephen Hawking.